Graças e paz, amados. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro 2. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra tinha que ser essa mesmo, porque geralmente prepara a palavra 1 a 2 semanas antes, quando sai a escala. Às vezes meses antes. Só que Deus me deu essa palavra essa semana, enquanto eu folheava as Sagradas Escrituras. Hoje à tarde um rapaz de um grupo de WhatsApp me marcou numa postagem aleatória. Aquilo ali, Alisson, foi aleatório. Disse assim: olha, Bruno, um cara tirou uma pedra de um lugar lá na Europa e mudou a fronteira entre a Bélgica e a França. Aí eu fiz, negócio estranho. Porque ele me marcou num negócio desse. Tinha 30 caras no grupo de WhatsApp. Não tem nada a ver isso. Aí eu comecei a entender, quando o pastor começou a dizer que aqui é Betel, casa de Deus. Diga amém. E quando o Neto ministrava a reconstrução de Jerusalém, dos muros do templo, com Esdras, com Neemias, a construção com Davi, com Salomão, aí Jesus fez. A palavra era essa mesmo. Segunda carta de Pedro. Segunda carta universal de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo de número 4. Diga para quem está do teu lado: irmão, diga com autoridade, irmão, presta atenção na palavra, porque se tu conversar, tu vai pagar meu lanche. Aí tu já colocou ele numa situação aí, né? Fica observando se ele conversar, tá bom? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 a 10. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança, jamais será envergonhado. Diga comigo: quem deposita a confiança no Senhor, jamais será envergonhado. Glórias a Deus. Continuando. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes ereis sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse é um dos poucos escritos de um dos principais apóstolos e um dos principais discípulos, responsável pela igreja em Jerusalém, apóstolo Pedro. E ele está falando sobre pedra, assim como o rapaz falou comigo sobre pedra, aleatoriamente hoje, assim como o pastor falou em Betel, que tem uma relação com pedra, assim como o Neto falou em reconstrução e construção, que tem a ver com pedra. Certo escritor brasileiro, poeta, conhecido de vocês das aulas de português do ensino médio, Carlos Drummond de Andrade. Quem lembra dele aí? Levanta a sua mão.
Aí você faz, eita, eu não lembro um poema desse cara não. Aí eu vou falar um e você vai lembrar. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E ele torna a repetir. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Eu nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É repetitivo, mas tem algo a ser dito aí. Diga para quem está do teu lado, tem uma pedra no nosso caminho. Glória a Deus. Deixa eu ir além. Tem várias pedras no nosso caminho. E hoje nós vamos ver algumas dessas pedras descritas na Bíblia e falar um pouco sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Antes de pregar, eu mostrei essas duas coisas aqui ao pastor Leandro. Foi, pastor? O senhor lembra disso aqui? Isso aqui é responsável por nada na minha vida, mas esteve presente num momento fundamental da minha vida. Eu nunca precisei jogá-las. São duas pedrinhas. Sabe o material disso, pastor? Eu não faço ideia. Mas eu não precisei sacudir, jogar, aparecer um lado ou outro, eu ler para saber meu futuro. Mas em 2012, um pastor meio doido fazia um culto chamado dos Encalhados. E eu estava lá nesse culto. Não era porque eu era encalhado, tinha acabado de sair de um namoro. Mas eu também não queria ficar muito tempo sem namorar. Olha que ousadia, o cara foi para a igreja, porque o cara tem que olhar pelos olhos da fé. E esse pastor, por nome Leandro, trouxe uma palavra que era uma reflexão lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho. E com certeza, as pedras daquele mar ficaram evidentes. E ele falou assim, olha, cada um de vocês aqui solteiros, encalhados, vai receber uma pedra, porque vocês estão na pedra. Meu irmão, dizer para alguém que você está na pedra é difícil. Para encurtar a história, tem uma foto, eu segurando a pedra, Jaira segurando a outra pedra, e a gente olhando um para o outro. 3 meses depois a gente noivou. Deu um glória a Deus, meu irmão. E depois dos 3 meses, mais 6 meses, a gente casou. O magrinho, um raquítico, recebeu a pedra, foi abençoado. Não pela pedra, mas porque foi liberada uma palavra sobre a minha vida que tinha referência exatamente uma pedra. E hoje eu sou casado há quase 9 anos, dê glória a Deus. Aleluias. E a pedra continua firme no mesmo lugar. Até pouco tempo atrás a gente tinha um quadro onde colocou, só que era um negócio da Cacau Show, o quadro ficou velho, negócio de gente lisa. Usei a moldura de um chocolate da Cacau Show para botar as pedras. Já pensasse um negócio desse? Hoje a pedra fica guardadinha no guarda-roupa. Hoje eu procurei, de repente eu estava na escola, eu tirei todas as coisas do bolso para dar um cochilo, que eu toquei, cadê as pedras? Meu Deus do céu, Jaira vai me matar. A pedra tem nosso nome, pastor. Que negócio incrível. A história da Bíblia é a história de várias pedras. Deus foi quem criou todas as coisas. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus criou absolutamente todas as coisas. E em determinado momento da criação, com toda a sua criatividade, Deus decidiu criar as pedras. Por qual motivo? Não sei. Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, e Ele achou interessante que as pedras fossem criadas. Uma dessas pedras é descrita lá em Gênesis,
capítulo de número 28. Jacó estava andando no deserto e não tinha local para que ele pudesse dormir, porque se esse local existisse, ele teria ido. Ele encontra um simples objeto, uma simples pedra, coloca essa pedra debaixo da sua cabeça e faz da pedra um travesseiro. Naquela mesma noite, Deus tem um encontro sobrenatural com Jacó. E ele enxerga os céus abertos, uma escada onde os anjos desciam e subiam, ou subiam e desciam. No outro dia, Jacó pega aquela mesma pedra que foi utilizada como travesseiro e diz: essa pedra vai ser o símbolo de um altar que vai ser construído para o Senhor. Este lugar agora, que antes se chamava Luz, vai passar a se chamar Betel, casa de Deus. Pedra serve para que a gente estabeleça intimidade com o Senhor. As pedras servem para que nós estabeleçamos vínculos fixos de intimidade e comunhão com o nosso Deus. Fala para quem está do teu lado: o Senhor colocará uma pedra em teu caminho que servirá para aproximar você de Deus. Dê um glória a Deus, meu irmão. Nem toda pedra é para nos atacar, nem toda pedra é para nos derrubar. Toda pedra tem uma lição diferente para dar. Moisés, lá em Números 20, cansado de ouvir a murmuração do povo de Israel, que estava dizendo a todo momento: era melhor voltar para o Egito. A gente veio para o meio do deserto e está faltando comida, está faltando abrigo, está faltando água. Moisés ora a Deus e Deus diz claramente a Moisés: olha, está vendo aquela pedra? Toca apenas nela, aponta apenas para ela, e eu vou fazer sair água da rocha para que possa saciar a sede do meu povo. Tem um problema. Moisés não apenas tocou na rocha, como ele pegou o cajado de Arão e bateu 2 vezes nessa rocha. Por esse motivo, Moisés foi castigado a não poder entrar na terra prometida, porque desobedeceu o Senhor. Mas mesmo desobedecendo a Deus, a promessa que o Senhor lançou, que sairia água da rocha, aconteceu. Deixa eu falar alguma coisa aqui bem importante para você. Tem horas que, ao nos depararmos com uma determinada pedra dura, nós mesmo assim desobedecemos. O Senhor disse que é para pegar a pedra, o Senhor disse que é para desviar da pedra, o Senhor disse que é para passar por cima da pedra, porque do outro lado ainda vai ter a vitória, e a gente desobedece. O Senhor fica triste com isso, mas a palavra que foi lançada pelo nosso Deus sobre as nossas vidas vai se cumprir. A palavra que o Senhor lançou vai fazer com que as águas jorrem até mesmo das pedras e saciem a sede de centenas e milhares e milhões de pessoas. Onde estão aqui as pedras que vão fazer saciar a sede espiritual de Paulista? Você pode dizer amém? Diga para quem está do teu lado assim, meu irmão: você vai fazer com que águas jorrem de ti e as pessoas matem a sua sede. Glórias a Deus. Uma das passagens mais conhecidas a respeito de pedra está descrito lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17. Um gigante afoito estava afrontando o povo de Deus. E esse homem não sabia o Deus que Israel servia. Só que parecia que Israel também não sabia. Até que
surge um ruivinho, baixinho, extremamente ousado, e diz: quem é esse incircunciso aí que está blasfemando contra o meu Deus? Eu vou me armar, e eu vou derrotar esse cara, porque do nosso Deus, ninguém pode zombar. Pega a armadura do rei, coloca sobre Davi. Pega a espada extremamente pesada, nada disso serve. Pega, Davi, aquilo que você tem experiência em usar. Pega a tua funda, pega 5 pedras no rio e vai para a batalha. Davi estava preparado para matar mais de um gigante. Se viesse um segundo gigante atrás de Golias, Davi pegava a sua funda, rodava e atirava na cabeça dele e mataria. Ele pegou 5 pedras, mas só foi necessária uma pedra para derrubar o gigante. Talvez o gigante sobre a sua vida esteja extremamente grande. Seja alguém que te assusta, seja alguém que te acua, mas eu preciso falar isso para você, na autoridade do nome de Jesus. Você precisa se posicionar, pegando a arma correta, e se a arma correta for a funda e 5 pedras, pegue ela, atire na cabeça do gigante, porque não há gigante que possa permanecer de pé diante do Senhor. Diga para quem está do seu lado: não há gigante que permanecerá de pé diante da tua pedra. Dê um glória a Deus, meu irmão. Não tem gigante que vai conseguir subsistir. No Novo Testamento, uma mulher foi pega em adultério. E essa mulher estava condenada à morte. Porque, segundo a lei de Moisés, toda pessoa que foi pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. Diga comigo: apedrejada. Havia uma sentença de morte. Os fariseus, os escribas, os saduceus levam aquela situação até Jesus, porque eles não estavam contentes apenas com uma sentença de morte, eles queriam 2. Levam para Jesus, e Jesus, sentado, escrevendo na areia, quando perguntado: mestre, o que faremos com essa mulher? Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus continua escrevendo na terra, e somente diz assim para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deixa eu falar para você, tinha um ali que podia atirar a pedra. Quem era essa pessoa? Jesus. Jesus é o Cordeiro que não tem absolutamente mácula, pecado nenhum. Ele, podendo atirar a pedra, ainda assim decidiu perdoar. Eu imagino o que aconteceu a cada instante que aquelas pessoas ouviram a palavra proferida por Jesus. As pedras que serviam de condenação começaram a ser soltas no chão, ser soltas no chão, ser soltas no chão, até o momento em que Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não estão mais aqui, tampouco eu vou te acusar, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que se existe alguma pedra lançada sobre a tua vida, ou na mira sobre a tua vida, para decretar a tua morte, ela cai hoje em nome de Jesus. As pedras da condenação não podem atingir o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque só quem pode nos julgar é o Senhor. Diga para quem está do teu lado: o Senhor anula a condenação de morte por apedrejamento e por qualquer outro tipo de condenação. Sabe quem estava condenado à morte aqui? Olha para quem está do teu lado aí, ó. Esse bonitão que está do teu lado.
ele estava condenado à morte. No reino espiritual, ele estava na fila da cadeira elétrica, da injeção letal. Mas Jesus passou na frente, tirou todas as pedras, e hoje nós temos acesso ao reino de graça do Senhor. Em João, no capítulo de número 11, um certo amigo de Jesus estava morto. Jesus, que parecia ter chegado atrasado, mas ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Dê um glória a Deus. Jesus chega na hora certa. Vê aquele local completamente consternado, porque Lázaro estava morto há 4 dias. E ele pergunta: onde está? Ou onde foi colocado? Onde foi depositado o corpo de meu amigo? Me leva até lá. Mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias, está em estado de decomposição, talvez putrefação. Não adianta. Mas Jesus é o Rei dos Reis, mas Jesus é o Senhor dos Senhores, mas Jesus é o dono da vida e o dono de tudo. Ele olha para aquela situação, ergue suas mãos e seus olhos aos céus e diz: Senhor, eu te dou graças por tudo. Removam a pedra. Lázaro, sai e vem viver. Existem pedras sobre as nossas vidas que têm impedido de nós termos intimidade com o Senhor. Existem pedras que estão nos separando do Senhor e que precisam ser removidas para que nós tenhamos vida plena aí com Deus. Pergunta para quem está do teu lado: qual é a pedra? Pergunte com autoridade, com unção, irmão. Qual é a pedra que está te separando de Jesus? Aí você responde aí no seu íntimo. A pedra é a depressão. Essa pedra vai ser removida nessa noite, em nome de Jesus. A pedra é o desemprego. Essa pedra vai ser removida essa noite, em nome de Jesus. A pedra é a infelicidade familiar ou conjugal. Deus é aquele que ordena: remova a pedra, faça a sua parte, e eu faço o que é impossível, eu derramo vida. Ele faz o impossível sobre nós. Em Lucas 19, é o último exemplo. E esse exemplo é incrível. Jesus estava entrando em Jerusalém. E os seus discípulos, enquanto a multidão gritava hosana nas alturas, os discípulos diziam: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei não ficaram satisfeitos ao ouvir aquilo. E disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles não podem falar isso. Eles não podem afirmar que tu és rei. Jesus, com toda a autoridade, cheio, repleto do Espírito Santo, diz: olha, ainda que eles se calem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo para mim e para a tua vida: a oportunidade é tua de ser adorador. Por isso continua adorando, e saiba que se você não quiser adorar, Ele faz até com que as pedras adorem. Diga assim para quem está do teu lado: você é adorador. Não deixe ninguém, fale isso para ele, não deixe ninguém tomar o seu lugar. E sabe qual é o teu lugar, meu amado? É filho, adorador, servo do Deus vivo. E ninguém, absolutamente ninguém, seja que tenha vida ou que não tenha vida, poderá tomar o teu lugar no coração de Deus. Você tem o lugar reservado, cativo no coração do Senhor. E ainda que você se cale, assim como foi dito para Esther, ainda que você não se posicione, alguém vai se posicionar. Você tem a oportunidade
de dizer: Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus da minha vida. Eu proclamo a sua verdade, eu proclamo que Ele é o Rei sobre todas as coisas, e eu não deixo que mais ninguém fale isso no meu lugar, porque eu sou filho e tenho um relacionamento com Ele. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E existia um cara chamado Pedro, que foi quem escreveu esse texto que nós lemos hoje. Em Mateus 16, os discípulos que haviam saído para evangelizar, para curar, para expulsar demônios, voltam para Jesus. E Jesus faz uma pergunta extremamente importante para eles e diz: olha, quem é que eles estão dizendo que eu sou? Uns respondem: tu és Elias. Outros respondem: tu és João Batista. Outros respondem: tu és Eliseu. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: glórias a Deus pela tua vida, Pedro, porque quem te revelou não foi nem carne, nem sangue, mas o Espírito que habita sobre a tua vida. Eu te digo agora, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Alguns pensam que a pedra na qual a igreja está edificada é Pedro, o chamando às vezes de o primeiro papa. E isso é meio estranho, porque Pedro, historicamente, nunca nem foi em Roma. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele nem cita Pedro, ele cita uma carrada de irmãos, mas ele não cita Pedro. Estranho, né? Pedro foi conhecido como o apóstolo dos judeus. Paulo é quem era o apóstolo dos gentios. Mas mesmo recebendo essa afirmação, eu te revelo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, ele não está falando de Pedro, ele está falando do próprio Jesus. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro está dizendo, quando ele reconhece aqui na leitura que nós fizemos, ele afirmou que existe uma pedra, e eu não sou louco de dizer que essa pedra sou eu. A pedra é Jesus. A pedra angular em que estão fundamentadas as verdades básicas do Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Ele não quis tomar o lugar de Cristo, ele não quis ousar chegar no patamar de Cristo, porque a igreja está fundamentada em Cristo. E se a igreja está fundamentada em Cristo, em que as nossas vidas estão fundamentadas? Diga para quem está ao teu lado: a sua vida, a sua família, o seu trabalho está alicerçado na pedra que é Jesus. Dê um glória a Deus. Aleluia. Pedro faz esse escrito que é maravilhoso, e eu vou rapidamente externar sobre ele. Versículo 4: e chegando-vos para ele a pedra viva, que foi reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus é eleita e é preciosa. Pedro está falando sobre a pedra que é Jesus, dizendo assim: ele é a pedra viva. Você tem noção de quão estranho isso é? Jesus é a pedra viva. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus dá vida ao que não tem vida. Você não entendeu não, né? Vou repetir para você, viu? Jesus enche de vida, e vida em abundância, até um objeto quando ele é comparado a ele. Quanto mais você que respira, quanto mais você que foi projetado pelo Senhor, ainda que você ache que não existe vida sobre você, o Senhor é a pedra viva, ele dá vida ao que não tem. E além de dar vida ao que não tem,
Ele afirma que ele é uma pedra extremamente preciosa. Não existe rubi, safira, esmeralda, ou qualquer outra pedra preciosa ou pepita de ouro que possa ser comparada à preciosidade e ao valor gigante de Jesus. Nenhum objeto pode tomar o lugar da adoração de Jesus, porque Ele é o bem mais precioso que nós temos. Toca no teu coração e diga assim comigo: o Senhor Jesus é o meu bem mais precioso. Dê um glória a Deus, meu irmão. No versículo 5 ele diz assim: vós também como pedras vivas. Pedro está afirmando, repleto do Espírito Santo, dizendo: Ele é a pedra viva, mas vocês também são pedras vivas. Porque a vida do cristão, a vida do crente tem que ser pautada em Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, afirma o apóstolo Paulo. Nossa vida é imitar Jesus. E se Jesus é pedra viva, você também é pedra viva. No versículo de número 6, por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Diga assim comigo: quem crê em Jesus não será envergonhado. Quem está alicerçado em Jesus não passa vergonha. Isso aqui é sólido. Isso aqui é firme. Muito mais firme que isso aqui é Jesus. E quem se apoia em Jesus não passa vergonha. Quem se apoia em Jesus não será humilhado. E se for humilhado, no tempo certo será exaltado. Imagine você agora um pedreiro ou um engenheiro que projetou, calculou uma determinada construção, ou então um arquiteto que fez todo o projeto, vê a sua casa que ele tanto sonhou, que ele tanto planejou ruir. Essa pessoa vai passar vergonha. Mas o nosso Deus nos diz nessa noite que a vida dos amados irmãos estão alicerçadas em Jesus. Você não vai passar essa vergonha. Você não vai passar a vergonha da queda. Você não vai passar a vergonha do pecado. O diabo não vai poder te envergonhar porque você pecou. Porque quem te lavou é muito maior do que o diabo. Versículos 7 e 8. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. A mesma pedra que nos serve como a pedra angular, a pedra de esquina, que dá sustentação para a nossa vida espiritual, nossa vida moral, nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nossa vida profissional, ela servirá para aqueles que não creem como uma forma de tropeço. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. É duro, mas é a realidade. Paulo Gustavo morreu e todos nós estamos consternados. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas se não aceitou Jesus, a verdade é que ele vai para o lago de fogo. Se você não aceitou Jesus, o seu caminho é o lago de fogo. Mas aqui estão os crentes que foram lavados por Jesus, aceitaram Jesus e serão chamados pelo nome para habitar no reino de glória do Senhor. Porque quem aceita Jesus, a cédula do pecado é rasgada. Ele é a pedra angular que nos sustenta. E Pedro encerra dizendo assim: se você está sustentado nessa pedra, eu tenho uma notícia para lhe dar.
Você, eu vou falando e você vai dando glória a Deus e aleluia, tá bom? Você que aceitou Jesus e Ele é a pedra angular da tua vida, é geração eleita, diga amém. Você que aceitou Jesus é sacerdócio real. Você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Jesus. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Você proclama a grandeza de Deus. Você saiu das trevas para o maravilhoso reino da luz do Senhor. Você é que antes nem era chamado de povo, agora é chamado de filho. Você que não tinha recebido a graça, agora tem a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Certo homem edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, e veio a tempestade, e veio o terremoto. E talvez ele nem tenha sido tão forte assim. Mas por não estar baseado num alicerce firme, veio o vento, a tempestade, o terremoto e a derrubou. Do contrário, um outro homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui edificaram a sua casa sobre a rocha? Diga amém. E veio a tempestade, vai vir a tempestade sobre a tua vida, mas ela não vai cair. Mas você não vai cair. E veio o terremoto, e quando vier o terremoto sobre a tua vida, você não vai cair, diga amém. E quando vier a tribulação sobre a tua vida, você não vai cair, dê glória a Deus. Porque a sua vida está fundamentada na rocha sólida que é Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Jesus é a pedra angular sobre as nossas vidas. Pastor Leandro, eu quero dizer que Jesus é a pedra angular desse lugar. Jesus é a pedra de esquina desse lugar. Ele não será abalado. A sua vida não será abalada. Seus pés estão firmes e ainda que vacilem, você vai permanecer de pé, porque você está sobre a pedra que é Jesus. Não é qualquer pedra. Não é como as outras pedras usadas para ganhar a batalha. Não é como a outra pedra usada para castigar alguém. É a pedra que é Jesus, que firma os nossos pés em cada passo que nós damos. Eu encerro essa palavra, amados irmãos, falando o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo de número 2. O apóstolo João, ao falar o que estava sendo retratado por Jesus, e ao descrever para as cartas das igrejas da Ásia, ele diz assim: ao que vencer, eu darei uma pedra branca. Você já deveria glorificar, viu? Ao que vencer, se você não entendeu isso, ao que vencer, eu darei uma pedra branca, escrito um novo nome. E novo nome significa uma nova história escrita pelo próprio Deus. Quando a gente subir para o reino de glória do nosso Deus, Tiago, a gente vai receber uma pedrinha do nosso Deus assim, ó. Não mais te chamarás Tiago. Eu não sei qual é o nome que você vai receber, mas eu sei que não mais a morte terá poder sobre você. Eu sei que a tua história será completamente diferente, porque aquele que tem a sua vida baseado na rocha que é Jesus, recebe a pedra que simboliza uma nova história escrita pelos dedos do Senhor. Levanta a tua mão e diga assim comigo: eu vou receber a promessa do Senhor, um novo nome, uma nova história simbolizada em uma pedra. Você pode aplaudir ao Senhor? É esse Deus quem sustenta as nossas vidas, e Ele é o firme alicerce de cada um de nós.